Olá, gente, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje, onde nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema sobre a vida após a morte, e como que alguns filósofos veem, né, essa discussão da vida após a morte, na verdade? Será que o céu e o inferno, eles existem? Essa é uma discussão que é travada, podemos dizer, desde antes mesmo do próprio surgimento, né, da filosofia. Então, é um tema que, de forma corriqueira, a gente sempre discutiu e vai continuar discutindo, provavelmente ad eterno, não é verdade? Meu boa noite para a Iris, para o João Santiago, para o Ivan dos Santos, para minha mãe Escila, meu padrasto Edwin, um beijo, amo vocês. Maria Isa, a Luana, meu irmão, te amo, um beijo. O Ivan dos Santos dizendo que bom assistir sua aula ao vivo, sempre trabalhando, não tinha tempo. Sempre assistindo depois. Hoje estou de folga. Tenho o prazer em assistir ao vivo. Que bom. É sempre bom, né, assistir ao vivo, né? Que mais? Luiz Antônio também. Um beijo, querida Iris. E hoje, né, o tema é legal. Esse tema volta e meia as pessoas pedem, justamente porque é um tema que mexe, né, acho que mexe com todos nós, né? É, não é à toa que Aristóteles dizia, né, do temor em relação à morte, né, e toda essa questão. Portanto, é sempre um tema que a gente vai e volta a discutir, e provavelmente vai ser um tema que a gente vai discutir até que se consiga uma resposta eh, para, obviamente, a existência do espírito, da alma, e especialmente o que acontece com esse espírito após a sua morte, após a falência do seu corpo físico, não é verdade? Claro que eu estou a falar dentro de uma visão científica, né? Porque dentro de uma visão filosófica, vou falar algumas questões aqui. E dentro da questão religiosa, não há muita discussão, ou seja, é questão mais de fé, né? Ou você acredita ou você realmente não acredita, né? Vai de cada um, sem dúvida alguma. Portanto, não há discussão. Agora, em termos científicos, sim. Então, não temos ainda essa certeza. Mas a filosofia nos socorre para que a gente possa falar um pouco sobre esse assunto. Bem, sobre efetivamente, como eu mencionei, sobre a vida após a morte, é um tema que é anterior à própria filosofia, na verdade. Por exemplo, na própria Antígona, de Sófocles, a Antígona, ela opta em desobedecer o seu tio tirano, justamente porque não teria medo dos castigos físicos, ou não teria tanto medo quanto os castigos que poderiam advir no pós-morte dos deuses, se ela não fizesse o correto, que seria a libação fúnebre para o seu irmão. Então, já se tinha essa questão de se acreditar na existência da vida após a morte. Pitágoras e Empédocles vinham, né, dois importantes pré-socráticos, vinham com uma concepção de vida após a morte muito ligada ao Egito Antigo. A ideia da transmigração da alma e da parametempsicose, né, que é a ideia de que um ser humano pode encarnar no corpo de um animal, né? Então, essa é uma questão interessante, né? Os egípcios acreditavam nessa possibilidade, e Pitágoras e Empédocles também, né? Então, ou seja, já se tinha essa crença com Empédocles e Pitágoras, né? Sócrates, né? Uma menção interessantíssima sobre a questão da vida após a morte, vamos ver em Sócrates. No caso, Platão, obviamente, Sócrates não descreve, mas por quê? Porque Sócrates ele vai
ele vai ser condenado à morte, a beber cicuta, e ele se entrega à morte com uma serenidade muito grande, com uma confiança no porvir, com uma confiança no que iria vir no pós-morte. Ele não tinha esse temor, né? Então, ele bebe cicuta, apesar do choro, né, dos seus discípulos e afins. Sócrates, ele acreditava, enfim, não teve esse medo, né, podemos dizer efetivamente. Ele foi e acreditou e foi nessa questão. O que, claro, que mostra de uma forma muito interessante como o filósofo ele encarava. Sócrates não é só um filósofo por filosofar, mas ele era um filósofo por viver o que filosofava, viver o que ele acreditava. Né? Isso é muito interessante. Platão vai deixar isso bem claro sobre a sua crença na vida após a morte, quando ele vai trabalhar com o mito de Er, né, que vai estar na República. Então, no mito de Er, Platão vai mostrar o quê? Nesse mito, né, era um guerreiro, ele supostamente morria, né, mas ficou lá, acho que ficou uns 2 dias do outro lado, 2, 3 dias, e depois regressa. E ele regressa do Vale dos Mortos para o Reino dos Vivos, justamente para contar aos vivos o que ele viu lá, e especialmente contar que existe vida após a morte. Isso é muito legal, isso é muito importante dentro do pensamento de Platão. Então, de que existe vida após a morte para Platão. O tema também da existência. Então, por exemplo, né, é claro que a expressão céu e inferno, como está no título da live, não existia. Essa é uma criação que nasce com a Igreja Católica no medievo. Mas sim a existência do Vale dos Mortos, que para os gregos era o local onde todos os mortos ficavam. Né? Obviamente que teríamos um local bom, que seria os Campos Elíseos, né? E teríamos local muito ruim, que era o Tártaro, né? Onde seriam os piores criminosos, né? Iriam para esse local horroroso, que seria o Tártaro. Os estoicos também discutiram sobre a questão. E os estoicos diziam que a morte não se devia temer, mas devia se encarar com uma serenidade. Justamente por quê? Porque é inevitável. E uma das máximas do estoicismo é: eu só devo me preocupar com aquilo que está em minhas mãos para modificar. Se não está em minhas mãos, o que me adianta a preocupação? Essa é uma questão muito interessante que a gente pode levar até para a nossa vida, né? Se a gente vai ter que entregar, por exemplo, o nosso corpo para o médico fazer uma cirurgia, os estoicos vão dizer: de nada adianta eu ficar nervoso, porque eu não tenho controle sobre isso. Então eu tenho que encarar a vida com serenidade, porque vai acontecer o que tiver que acontecer, né? O que estiver no meu destino, vão dizer os estoicos. Justamente eu não devo nem temer, mas encarar com serenidade, porque eu nada posso fazer, eu não posso modificar essa realidade, né, vão dizer os estoicos. E aonde nasce realmente essa figura que nós vamos passar a entender como céu e inferno, nós vamos ver, na verdade, e especialmente a partir do Império Romano, né, a partir do final do Império Romano, chegando perto da queda, já com Agostinho, justamente pela ideia agostiniana bem maniqueísta, né, do certo e errado, Deus e o diabo, e bom e mal, céu e inferno. Então era tudo muito bem definido, muito bem perceptível isso em Santo Agostinho. Inicia então aí essa ideia de céu e inferno, onde o céu para os bem-aventurados e o inferno para os danados,
onde vão sofrer por toda uma eternidade. Ok? Isso passa a ser a grande ideia que vai vigir durante, podemos dizer, praticamente até os tempos atuais, para a maioria das religiões, no Ocidente, pelo menos, essa ideia de céu e inferno. Portanto, vai ser uma ideia muito forte que nasce com a Igreja Católica, nasce com muita influência de Agostinho, depois de Tomás de Aquino, e se fixa quase que no imaginário coletivo essa ideia de céu e inferno. E vários outros filósofos também vão trabalhar com essa questão. Um filósofo que sai, digamos, do lugar comum vai ser Spinoza. E em Spinoza nós temos algumas dúvidas sobre se ele acredita ou não no céu e no inferno. Por quê? Porque, diferente de Descartes, onde Spinoza segue algumas questões, algumas formas de pensar cartesianas, mas diferente de Descartes, Spinoza pensa Deus como uma substância, ou melhor, como uma única substância do universo, onde nós estamos embebidos dentro. Logo, não fica exatamente claro o que acontece com o nosso espírito, que existe, segundo Spinoza, após a falência do nosso corpo. O que acontece com o nosso espírito? Uns defendem que Spinoza vai acreditar que, com a morte do corpo físico, seria como se o espírito retornasse à sua fonte, Deus. Ou, por exemplo, como, imagine, temos um lago enorme, pegamos um copo d'água e viramos nesse lago. O que vai acontecer? As águas vão se misturar e não se sabe mais o que é o que, na verdade. E, claro, a água do copo deixa de existir porque ela passa a fazer parte, de uma forma geral, da água do lago. Então, alguns entendem que nós vamos perder a nossa identidade. Outros vão entender que Spinoza não. Spinoza vai dar um exemplo da vela e tal, mas em que ele acredita que não. Que mesmo com a falência do corpo físico, o nosso ser, o nosso eu, continuará individualizado. Essa é uma discussão bastante curiosa, bastante interessante. Né? Descartes, como eu citei, Descartes ele era Rosa Cruz, né? Da religião Rosa Cruz, e Descartes acreditava, sim, numa ideia de céu e inferno. Né? Ele acreditava, talvez não exatamente como a Igreja Católica, mas também acreditava nessa existência, e principalmente acreditava piamente de que a falência do corpo físico não contaminaria a existência do ser, do espírito, da alma. Não haveria essa contaminação e o espírito continuaria a existir como um ser que sempre foi. Existiria essa união, mas essa união seria desfeita. E como que acontece essa união entre o ser, o espírito e o corpo? Descartes vai dizer que isso é um mistério de Deus, que essa união acontece por força e por vontade de Deus, mas ele não vai explicar muito bem como ele entende que essa questão funcione. Agora, um outro importante também filósofo que foi trabalhar essa questão foi Kant. Kant ele segue também a posição tradicional. Ele acredita na existência de Deus, ele acredita na existência do céu e do inferno. Para Kant, nós vamos para o céu, para o inferno, dependendo das nossas ações na Terra. Se nós tivermos agido de forma racional, ou seja, a razão governando os nossos instintos, são ações que vão nos levar ao mundo perfeito, ao céu. Ao contrário, se nos deixamos levar pelos instintos, vamos acabar do outro lado da vida, no inferno. Então, podemos dizer que até a modernidade,
A grande maioria dos filósofos vai acreditar, sim, na ideia de que o ser permanece após a falência do seu corpo. Essa vai ser a ideia da maioria dos filósofos. Em Nietzsche, vamos ter algumas dúvidas sobre isso, porque em alguns momentos ele dá a entender que acredita, e em outros momentos ele vai dar a entender que não acredita que exista céu e inferno, e que isso, na verdade, foi uma construção para aprisionar o ser humano nesses valores da igreja. Em outros momentos ele não fala de céu e inferno, mas em outros momentos ele dá a entender que pode sim o espírito sobreviver. Tem um pouco de dúvidas, mas vige essa ideia em Nietzsche, essa ambiguidade, que é bem nietzschiana, na verdade. Mas a partir de Nietzsche, vamos ter uma nova visão, uma nova ideia sobre Deus, sobre vida após a morte, sobre a manutenção do espírito após a falência do corpo físico. E aí, é claro, acabou até entrando no imaginário coletivo, né? Então, a maioria das pessoas, por causa da filosofia contemporânea, acredita que a maioria dos filósofos ao longo da história foi ou sempre foi ateu, né? Quando não é verdade, é o oposto até. A maioria acreditava na existência de Deus. Pode até divergir de como era esse Deus e tal, mas acreditava na existência de um Deus. E a partir então de Nietzsche, isso começa a mudar, especialmente com, com o existencialismo. Né? É curioso porque o existencialismo ele vai nascer de uma corrente cristã. Né? O existencialismo nasce de uma visão de Søren Kierkegaard, um dinamarquês brilhante, né? E que cria o existencialismo cristão. Entretanto, o existencialismo cristão parece que morre com Kierkegaard e ganha realmente relevância o existencialismo com Sartre, com Heidegger, com Camus, com Simone de Beauvoir, dentre outros. Né? Junte-se a isso a ideia da fenomenologia de Russell e também de Heidegger, e vamos ter um materialismo, e fora o materialismo histórico também de Marx, vamos ter um materialismo muito forte, ou seja, uma crença de que a ideia em Deus, em vida após a morte, seria simplesmente uma construção humana. Sartre chega a afirmar que adoraria acreditar em Deus, mas que na verdade não foi Deus que criou os homens, mas os homens que criaram Deus para nos sentirmos melhores. E por que isso? Vai dizer já a Camus. Isso acontece porque a vida humana ela é um grande nonsense. Ela é um grande sem sentido. Qual o sentido da vida? Camus vai dizer nenhum, não há, Camus, a maioria dos existencialistas vai dizer não há sentido na vida. Simplesmente não há sentido na vida. Nós fazemos isso tudo, lutamos, nascemos, estudamos, trabalhamos, alguns têm filhos, outros não, mas sempre trabalhando, tentando amealhar bens materiais, auxiliar pessoas ou não, enfim, para no final da vida morrermos. Não importa se eu fui bom, se eu fui mal, eu vou morrer. E os existencialistas vão dizer: eu vou morrer e não vai ter nada. Eu vou para o buraco. Ou queimado, né, em meu corpo. Mas, ou seja, de uma forma ou de outra, não vai ter nada. Eu vou morrer e vai acontecer comigo o que há de mais terrível que poderia acontecer em termos filosóficos. O que é? Um ser deixar de ser um ser para se tornar o quê? Um não ser. Olha que loucura. Eu me torno, então, um não ser.
Isso, claro, isso vai amedrontar as pessoas. Justamente por quê? Porque é a pior coisa que pode existir. Percebe? A pior coisa que pode existir não é a morte em si, mas eu deixar de ser. A morte é apenas, digamos, o caminho, né? O, o sentido, na verdade, é eu deixar de ser. E isso, claro, isso é muito grave, isso é terrível. Isso é das piores coisas que pode acontecer em termos filosóficos, na verdade. É claro que continua sendo, obviamente, uma grande discussão. Na filosofia oriental, por exemplo, toda a ideia, especialmente no budismo, né, de que, claro, a morte não existe, a ideia da reencarnação, a ideia, a ideia que eu devo buscar uma melhora, um aprimoramento, enfim, para romper o ciclo reencarnatório, o samsara. Ah, eu estou falando de pensamentos que ainda hoje, né, são relevantes, né, no Brasil, no caso do espiritismo, também na crença, né, da reencarnação, né, na crença de que nós voltamos à carne diversas vezes na busca por uma evolução espiritual, e outras não, outras doutrinas cristãs que baseadas na Igreja Católica, da ideia de que existe sim céu e inferno. Eu vou, dependendo de como eu me comportar bem ou mal aqui na Terra, né, para a Igreja Católica, eu vou logo para o céu e inferno, ou para o purgatório, enfim, e para outros, como algumas religiões evangélicas, se acredita que eu vou esperar o juízo final, né, o julgamento, e aí sim, quando Jesus retornar, haverá esse julgamento. Né? E outras religiões, no judaísmo, no islamismo, também a crença da existência de um local bom para os bons e ruim para os maus, e que haverá um julgamento a priori que vai definir essa questão. Portanto, essa é uma questão que vai sempre permear o nosso imaginário, né, a nossa discussão. Como eu falei, a própria filosofia, né, os filósofos vão sempre trabalhar com isso. Aí eles escreveu a própria filosofia com a mitologia grega, acreditando nos deuses. Sim, sim, Sócrates diz textualmente que não desacredita, que acredita nos deuses atenienses. Platão, a mesma coisa. Há quem defenda que Platão, aliás, passou até pelos mistérios, os mistérios de Orfeu, né? E aí isso teria mudado muito a cabeça dele, onde ele teria passado a acreditar em vida após a morte e diversas outras questões, né, sobre esse assunto. Mas, claro, essa continua sendo uma das grandes discussões filosóficas. Né? É o famoso quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Essas três perguntas existenciais continuam nos assolando, nos enlouquecendo, nos angustiando. Né? Quem é que nós somos? Por que estamos aqui? O que estamos a fazer aqui na Terra? Na verdade, o que iremos fazer depois da morte? Para onde iremos? Será que iremos para o nada? Então, essas são ideias que nos angustiam, né? Que nos fazem refletir, basicamente, desde sempre. Né? Talvez desde que nos tornamos Homo sapiens sapiens, a ideia da finitude é uma ideia que nos causa minimamente algum desconforto. Né? Alguns pelo próprio medo da morte em si, outros simplesmente pelo grande salto do abismo, salto no escuro, que é a, a morte, não é verdade? Eu diria que, como Pascal, né, Blaise Pascal falou uma vez, e é curioso o argumento, né? Eu não ganho nada, ou melhor, eu não perco nada acreditando em Deus, no caso também, acreditando na vida após a morte. Agora,
eu perco se eu não creio e ela existe. Logo, é melhor crer do que não crer. Portanto, creio em Deus, creio na vida após a morte, vai dizer Blaise Pascal. É claro, um argumento curioso, engraçado, mas tem lá o fundo de verdade. Mas, portanto, é uma discussão interessante. Ontem eu fui ver um filme, né, e eu vi até o Nosso Lar 2, e antes passou num trailer bem interessante, né, passou um trailer falando sobre um documentário que foi feito sobre experiência de quase morte, né? E algumas passou rápido, claro, obviamente, mas algumas experiências de quase morte são realmente curiosas porque guardam muita similitude entre elas. Isso eu acho que é uma pulga atrás da orelha, né? É aquela dúvida que nós temos. Se fosse cada um pensando de uma forma completamente diferente, aí poderíamos dizer, não tem nada com nada, né? Cada um com a sua historicidade acabou levando para essa experiência de uma ausência de oxigênio no cérebro uma ideia de vida após a morte. Agora, quando nós temos várias pessoas relatando esse tipo de experiência, é no mínimo desconfortável, desconcertante para nós, porque fica difícil, né, dizer que será que todos os cérebros, apesar da racionalidade e especialmente apesar de existir essa historicidade, ela não tem nenhum efeito e todo mundo vai simplesmente ter uma ilusão igual? Não sei, não sei, confesso que não sei. Em termos filosóficos, né? E independente de religião, eu acredito sim. Eu não acredito que o ser possa ser reduzido a nada, né? Se tornar o não ser. Logo, eu acredito sim na possibilidade de que o ser sobreviva à falência do corpo físico. Eu tenho essa crença sim. Nesse ponto, eu estou com a maioria dos filósofos. Eu acho que sim. Que vamos permanecer conscientes, vamos permanecer individualizados enquanto ser. Depois existem outras grandes divagações, né, sobre essa questão. Mas primeiro, a ideia é justamente essa. Sim, né, que vamos permanecer, é pelo menos o que eu acredito, que a morte física não vai nem nos levar ao nada absoluto, nem nos fazer voltar à grande fonte aonde perderíamos a nossa individualidade. Acho que a nossa individualidade não é perdida. Pelo menos é o que eu acredito. Mas, claro, isso dá mais do que uma tese de doutoramento, isso dá uma pesquisa de vida, né? Independente de religião. Isso dá uma pesquisa de vida, porque são várias as nuances, são várias as possibilidades, são vários os textos filosóficos, como eu falei, você vê, desde Pitágoras e Empédocles, passando por toda a filosofia antiga, passando pela filosofia medieval, moderna, chegando à contemporânea, continuamos a discutir um assunto que é nevrálgico para a gente, né? O Ivan está dizendo aqui, ó, não acredito no céu e inferno, mas acho sim que deve haver vida após a morte. Eu também acho, eu também não acredito em céu e inferno, não, Ivan. Não nessa maneira tradicional, né? Ou seja, onde a gente vai botar umas roupinhas brancas, ficaremos deitados num gramado, numa relva bonita, com sol não muito quente, mas bem agradável, e descansando a eternidade toda, apenas adorando a Deus, né? Não acredito que seja assim. Como eu também, por outro lado, não acredito que a pessoa vai ficar no inferno ad eterno, sofrendo pelos seus erros que cometeu aqui na Terra. Eu também acho que não. Não acredito nisso também. Portanto, como eu falei, é uma questão muito mais
de reflexão filosófica, né? E, repito, sem falar, claro, em termos filosóficos, né? Em termos religiosos, perdão. Aí ele dizendo paraíso, pois é, não acredito num paraíso onde a gente vai ficar o resto da eternidade sem fazer absolutamente nada. Acho muito estranho essa possibilidade. Acho muito pouco provável. Essa é a questão. Que a gente estude, aprenda, desenvolva, etc, etc, para depois não fazer nada com esse conhecimento, ficar simplesmente parado ou simplesmente adorando a Deus. Eu acho que nem Deus ia querer que a gente ficasse assim. Acho que ia querer que a gente fizesse mais coisa. Mas, enfim, aí extrapola às vezes a questão religiosa e vamos também para a questão filosófica e vamos também para a questão religiosa. Mas a ideia da live é mostrar o quê? Dos temas mais antigos, que é justamente a ideia da vida e morte, do que vai acontecer após a nossa morte, continua a existir. A ciência se debruça cada vez mais, as experiências de quase morte são um ponto interessantíssimo de reflexão científica, religiosa e filosófica, e que merece a nossa atenção, sim. Por quê? Porque é um dos temas mais importantes da filosofia. Se, por um lado, Camus dizia que o suicídio seria o tema mais importante da filosofia, eu discordo. Para mim, o tema mais importante da filosofia é justamente saber o que acontece depois da morte física. Para mim, esse é o tema mais importante da filosofia. Uh, morremos, deixamos de existir, morremos, continuamos existindo. Qual das duas? Aí cada um vai ter a sua crença no termo religioso ou vai ter o seu entendimento em termos filosóficos. Gente, agora a gente vai começar uma nova, digamos, uma fase, né, das nossas lives, justamente fazendo lives um pouco mais curtas, para que as pessoas possam ver com mais tranquilidade e lançando mais vídeos durante a semana no canal do Ipojur Educacional. Quem ainda isso no YouTube. Quem não teve ainda a oportunidade, quem está no Instagram, nos visite no YouTube, lá Educacional, no nosso canal, para ver, né? São vários novos vídeos que a gente vai lançando, vídeos sobre filosofia, vídeos sobre política, sobre direito e diversos assuntos, né, atuais e tal. Então, convido a todos que ainda não nos seguem, tanto no Instagram quanto no nosso canal do Ipojur Educacional, que nos sigam, que nos dê essa ajuda, nos dê essa força, para que a gente possa cada vez mais estar difundindo exatamente o pensamento crítico. Esse é o nosso grande objetivo, difundir o pensamento crítico. A ideia não é convencer ninguém, nem fazer com que ninguém pense como eu ou como o Ipojur Educacional gostaria, e sim que pense, que reflita, que não tenha ídolos, que não tenha mitos, que não tenha político de estimação, que não tenha ídolos de estimação. Não. Que tenha simplesmente um pensamento crítico, que de tudo duvide e que busque os fundamentos filosóficos. Tá bom, gente? Vamos então encerrando a nossa live da sexta. Lembrando, assistam os vídeos, que tem muito vídeo novo lá no YouTube, no canal do Ipojur Educacional. Tá bom, gente? Olha, um beijo grande. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E vamos filosofar, porque filosofar faz bem. Quem perdeu vai ficar gravado, como sempre, vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado também no Instagram e também vai ficar gravado no nosso podcast Tempo de Filosofar, tá bom? É rapidinho, como diz a Iris, porque a ideia é justamente essa, é uma coisa ágil para que as pessoas cada vez mais estão com dificuldade de tempo e tudo, então que sejam vários vídeos, e não apenas um muito grande, entendeu, Iris? Mas vários vídeos sobre vários assuntos para que as pessoas possam escutar e possam
filosofar com mais facilidade. Beijo, gente. Fiquem com Deus, fiquem bem e até semana que vem. Beijo, tudo de bom. Tchau, tchau, gente.